Olá! Neste vídeo farei uma análise técnico-gramatical do uso do conectivo ou no artigo 18 e uma crítica à interpretação doutrinária dominante e ainda uma exposição do erro de base que sustenta o dolo eventual. Eu sou Antônio Solon Rudá, advogado, pesquisador e autor da teoria significativa da imputação. Vem comigo. Vamos começar pelo inciso 1 do artigo 18 do Código Penal brasileiro, que afirma: diz-se o crime doloso quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzir. Aqui, o conectivo ou é proposital. Ele indica claramente uma escolha entre duas possibilidades. Para entender o contexto dessa formulação, precisamos voltar ao ambiente de elaboração do Código Penal de 1940, período em que três teorias influenciavam fortemente o pensamento jurídico. A primeira, a teoria da vontade, que define o dolo como vontade direcionada ao resultado. A segunda, a teoria da representação, que vê o dolo como a simples previsão do resultado. E a terceira, a teoria do assentimento, que considera dolosa a conduta em que o agente assume o risco de causar dano ao bem jurídico protegido. Na época, o legislador brasileiro optou claramente pelas teorias da vontade e do assentimento, descartando a teoria da representação. Desde então, essa base teórica permaneceu intacta no Código Penal, inclusive após a mini-reforma de 1984. Agora, vamos fazer uma interpretação gramatical cuidadosa do texto legal referente ao dolo. Quando o legislador utilizou a palavra ou entre as expressões quis o resultado e assumiu o risco de produzi-lo, essa escolha não foi por acaso. O uso do conectivo ou revela que uma hipótese não implica automaticamente a outra. O legislador possivelmente quis indicar que o Brasil adotaria as teorias da vontade e do assentimento. Porém, ao utilizar o conectivo ou, determinou que, conforme o caso, se usaria ora uma teoria, ora outra. Essa também era a interpretação de Nelson Hungria, que defendia que o legislador havia preferido a teoria da vontade complementada pela teoria do consentimento. Contudo, se realmente fosse essa a intenção, o legislador teria usado o conectivo e não ou. O e implica adição e complementariedade, enquanto o ou claramente sugere uma alternativa. O que o legislador deixou explícito é que as teorias da vontade e do assentimento são opções aplicáveis conforme o caso concreto. Esse é o paradoxo que está na essência do nosso modelo de imputação. Esse entendimento desafia boa parte da doutrina dominante até hoje. O Brasil não pode continuar submetendo seus cidadãos a um Código Penal obscuro, confuso e desatualizado, especialmente no que diz respeito às questões de imputação. Manter um código assim é típico de estados pouco democráticos, onde clareza e conhecimento sobre as leis não chegam à população. O anteprojeto de Código Penal, que já tramita há anos no Congresso, está infelizmente repleto de linguagem vaga e de imprecisões científicas graves, especialmente em relação ao chamado dolo eventual. Essa construção jurídica vem sendo amplamente criticada por ser considerada uma ficção penal absurda, sem sustentação racional, prejudicando profundamente a confiança da sociedade no sistema de justiça. Já passou da hora de nos alinharmos aos princípios de Cesare Beccaria e às grandes ideias que modernizaram o direito penal. Precisamos abandonar teorias ultrapassadas que sustentam políticas criminais retrógradas, usadas apenas para que o Estado exerça controle social absoluto por meio do direito penal. Como cidadãos do século XXI, devemos romper definitivamente com as amarras ideológicas que aprisionaram gerações anteriores e impediram avanços em direção a uma sociedade mais justa. O dolo eventual e a culpa consciente sem gradação são apenas resquícios de um direito penal incompatível com nossa realidade, não merecendo mais espaço em nossas leis. Neste contexto, a quem serve
uma redação penal cheia de vícios antiliberais, senão aos interesses de um moderno Leviatã. Para muitos penalistas atuais, não faz sentido falar em eventualidade de desejo ou em meia vontade. A vontade é algo absoluto, ou se tem ou não se tem. É possível falar em meia verdade, jamais em meia vontade. Além disso, a antiga ideia de que os acessórios seguem o principal já não cabe na modernidade. Hoje, é consenso entre juristas que o dolo se concentra no resultado penalmente ilícito, que é objeto da vontade, estando os elementos acessórios em outro plano. Se essa confusão persiste na legislação, fica claro que os interesses em jogo não são os de uma sociedade que busca uma justiça penal democrática. É evidente que a imputação a título de dolo deve recair exclusivamente sobre o objeto da vontade do agente. Qualquer interpretação diferente carece de coerência racional e jurídica. Dolo e imprudência são manifestações totalmente distintas. Qualquer tentativa de classificar ou graduar o dolo não apenas é equivocada, mas carece de objetividade jurídica, especialmente em um Estado que valoriza garantias democráticas e constitucionais. No próximo episódio, farei um panorama histórico das teorias da ação, causalismo, finalismo, funcionalismo, e tratarei da apresentação da teoria da ação significativa de Vives Anton como eixo normativo e filosófico da proposta significativa de imputação. Se você gostou desse conteúdo, então inscreva-se no canal, curta, compartilhe, acione o sininho e acompanhe